E aí, galera dos oitavos anos do Sânico Teles, PET 6, semana 1. E como nós havíamos combinado, durante as teleaulas deste mês de novembro, nós estaríamos de azul, para lembrar sempre que o mês de novembro é o mês da campanha Novembro Azul, o mês da campanha, né, que defende a conscientização e o combate ao câncer de próstata, tão perigoso, né, gente? Tão perigoso e que tanto mata no Brasil e no mundo. Tema dessa primeira semana do PET 6: as forças políticas no início do segundo reinado no Brasil. Esse é o tema da atividade dessa semana. Mas vamos dar uma... Aí tem um texto que diz assim, ó: quem vai controlar o jovem imperador brasileiro Dom Pedro II? Texto muito interessante, muito legal. Por quê? Meus queridos, vamos dar uma recordada? Vamos dar fazer um remember. Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, foi embora do Brasil em abril de 1831. Deu um pé, deu um toco, foi embora, não quis saber. Nós já explicamos essa história, não foi assim, fui porque eu quis, teve todo um contexto, tanto externo quanto interno aqui no Brasil, que levou a essa decisão do imperador. O príncipe herdeiro, o Dom Pedro II, era um garotinho na época de 5 anos, não podia assumir o trono. Então, foram eleitos alguns políticos para governar o Brasil, e esses políticos ficaram sendo conhecidos como regentes. Beleza? Muito bem, tranquilo até aí. Só que, durante essa fase que a gente chama de período regencial, o Brasil passou por momentos muito difíceis. Não só politicamente, porque os grupos políticos que surgiram na época brigavam muito entre si pelo poder, mas também devido a graves crises econômicas que várias regiões do Brasil passaram a enfrentar, justamente porque os políticos estavam tão preocupados em brigar entre si para ver quem mandava mais, que esqueceram que o Brasil era um país que estava começando, que tinha uma dívida imensa com a Inglaterra, que precisava de investimentos, que precisava de atenção, e isso não estava acontecendo. O que fez surgir, então, uma série de revoltas, uma série de situações bastante complicadas, e essas revoltas deram muita dor de cabeça e ameaçavam dividir o Brasil em vários pequenos países. Então, a ideia de evitar que essas revoltas acabasse com aquela unidade territorial brasileira e o Brasil se pulverizasse, se dividisse em várias pequenas nações, foi encontrada essa solução coroando o imperador Pedro II, que ainda ia demorar para completar 18 anos. Então eles resolveram mudar a lei. E a nova lei dizia que o imperador, para ser coroado, precisava apenas ter 14 anos. E isso foi o que aconteceu com Dom Pedro II. Ele foi perguntado se queria, se aceitava ser coroado naquela idade. Ele disse que sim, então foi feita uma lei antecipando a maioridade do Dom Pedro II de 18 para 14 anos. E ele então pôde assumir o trono com essa idade. Acreditava-se que a presença do jovem imperador traria esperança para as mais diversas regiões do Brasil, os diversos grupos sociais do Brasil, que as coisas iriam melhorar. Mas lembrando que essa diminuição da maioridade do Dom Pedro II, ela foi meio que forçada pelo Partido Liberal. Na época tinha 2 partidos políticos que brigavam muito entre si pelo poder, o liberal e o conservador. E a maioria praticamente todos os regentes que governaram o Brasil eram do Partido Conservador. Os liberais nunca conseguiam fazer um regente. Então, a ideia de dar a maioridade para Dom Pedro II aos 14 anos partiu dos políticos do Partido Liberal, que só conseguiram aprovar a lei
porque eles precisavam do apoio dos conservadores para aprovar essa lei lá no Congresso, lá entre os deputados, usando o argumento das revoltas regenciais, de que essas revoltas estavam cada vez mais crescentes, mais difíceis de serem controladas e que a ameaça de um Brasil todo dividido em pequenas nações era muito grande. E que a ideia de um imperador jovem, preparado para a função, poderia trazer novos ares, mais esperança e o fim dessas revoltas. De fato, isso ajudou bastante, mas o argumento usado pelos liberais para conseguir votos dos conservadores para aprovar a lei que diminuía a idade do Dom Pedro II de 18 para 14 anos, né, a maioridade dele de 18 para 14 anos, foi essa. Tá ok? E aí todo mundo começou a falar, o Dom Pedro II vai governar, então, para o Partido Liberal. Ele vai dar todo o apoio para os políticos do Partido Liberal e vai dar uma banana para o Partido Conservador. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque o Dom Pedro II, ele não tinha a intenção de viver mergulhado numa crise política, brigando com todo mundo, com todos os grupos políticos, igual o pai dele acabou fazendo, né? O pai não teve aquele jogo de cintura lá na década de 1820. Então, no texto, ele fala justamente um pouco disso, né? De como que o Dom Pedro, ele soube utilizar do preparo que ele teve para equilibrar, para lidar com a situação política no Brasil, né? Para tentar acabar, ou pelo menos amenizar as brigas políticas, as disputas políticas entre os grupos, entre os partidos políticos que podiam atrapalhar o governo dele. Então, tem um texto, então, que fala sobre isso, que fala basicamente sobre isso, e as questões que se seguem falam exatamente sobre são perguntas que estão diretamente relacionadas com o texto. A primeira pergunta diz o seguinte: quais os partidos políticos que se consolidaram após 1840 no Brasil e quais grupos sociais os formavam? Durante a regência tinha vários tipos de partido. Partido moderador, partido progressista, partido regressista, partido dos moderados, exaltados, e tinha vários grupos políticos, mas dois basicamente se tornaram fortes e continuaram sendo fortes depois do Dom Pedro II, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Atividade 2. Pergunta 1, uma parte da resposta é essa. Quais eram os grupos sociais que o Partido Liberal e o Partido Conservador representavam? Aí vocês vão ler um texto que vocês acham. Tem que ler, né, gente? Nossa teleaula não é para dar a resposta pronta. É para ajudar você a chegar à resposta. A pergunta 2. Por que podemos dizer que o Partido Liberal tinha mais proximidade com o jovem imperador nos primeiros anos do seu reinado? Era natural, né? Porque a ideia de trazer o Dom Pedro com uma idade mais jovem para o trono partiu deles. O fato deles terem uma afinidade maior com o imperador não quer dizer que eles tiraram vantagem política disso, não. O Dom Pedro não se permitiu a isso. Tá? A terceira perguntinha. Busque na internet ou consulte seu professor sobre o modelo de monarquia parlamentarista na Inglaterra e compare com o modelo adotado no Brasil no segundo reinado. Muito bem. Os alunos que não têm internet vão ter acesso a isso, ao livro. Eles estão com um livro em casa para pesquisar. Mas, no caso de vocês, é muito fácil. Porque no Brasil, quando Dom Pedro resolveu criar o sistema parlamentarista, justamente para ele se safar das brigas políticas, ele não fez como na Inglaterra. Por quê? Lá na Inglaterra, o parlamentarismo determinava que o rei não podia dar palpite político em nada. Ele era apenas uma figura diplomática, uma figura decorativa, certo? Muito bem. Só que no Brasil, nós tínhamos uma Constituição criada em 1824, que não foi devidamente alterada, e lá continuou existindo um poder chamado poder moderador, que dizia que nada poderia ser
nenhuma decisão poderia ser tomada no Brasil sem a aprovação do imperador. Então, como é que o nosso parlamentarismo ia ser igual o dos ingleses, em que o rei até hoje não pode dar palpite político nenhum, se aqui tudo tinha que passar pela mão do imperador? Então, aí que está a diferença. Tá joia? Muito fácil. Muito bem. Todas essas respostas vocês acham no texto. E o que não der para achar, que você acha que não está adequado, você vai buscar na internet, que acha fácil. Mas a terceira questão, praticamente, a resposta já foi dada aqui. Presta atenção na teleaula, que você responde muitas das perguntas com imensa facilidade e com grande acerto. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.